Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, um videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Pedro Lupion, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e um ferrenho opositor do MST. Vencer as grandes batalhas de polarização política e voltar a crescer. Eu investiria no agro, com toda certeza. É o que conduz o Brasil, que faz o crescimento positivo do nosso PIB. A entrevista é conduzida pelo jornalista Márcio Gomes, apresentador do CNN Prime Time. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa aqui. E acho que quando a gente fala de agro, a gente lembra logo de alguns embates que já houve com este governo. O governo Lula é visto por vocês da frente como, digamos, de oposição a vocês, às ideias de vocês? Veja, não é nenhuma questão de oposição, é uma questão que só tapinha nas costas e sorrisos de vez em quando não resolve um problema do agro. Nós somos um setor extremamente importante, representamos 1/3 do PIB, mais de 30% dos empregos. Balança comercial, então, nem se fala, 52% da balança comercial vem do agro. E é um setor que precisa de apoio, não precisa de subsídio, não precisa de nada disso, o que precisa é respeito. A gente não pode, em pleno 2024, rever invasão de terra, tratar de expropriação, tratar de problemas fiscais num momento em que a gente tem um problema climático sério, em que tivemos uma quebra de safra de quase 20% nessa última safra, os preços das commodities despencando e o custo de produção ainda elevado. O que a gente precisa é de apoio. Ao mesmo tempo em que a gente fala todo o tempo que precisa desse apoio, houve um corte importante no programa do Proagro, que é o programa de seguro para pequenos produtores. Houve uma defasagem enorme no programa de seguro rural, que poderia evitar essa crise que nós estamos enfrentando agora. E o dia a dia do governo ali, a lógica de funcionamento da esplanada dos ministérios tem deixado o agro um pouco de escanteio. Mas a nossa frente tem a obrigação, além de defender os interesses dos produtores rurais, criar essas pontes para que a gente consiga minimamente interagir com o executivo e buscar soluções para cada um desses pontos. Eu acho que eu começo perguntando para o senhor sobre reforma tributária, de que forma ela, aprovada como foi, e claro, com os desdobramentos que ainda virão no Congresso, como é que ela impacta diretamente o agro no nosso país? Bom, vamos lá. Quando veio o projeto da PEC 45 lá para o Congresso, e que nós começamos a atuar como frente parlamentar, a gente tomou muito cuidado para deixar aprovada da maneira que não fosse prejudicial aos produtores rurais. Nós conseguimos uma redução de 60% nas alíquotas para a produção de alimentos, tiramos os insumos agropecuários do imposto seletivo, também com uma redução de 60%. Conseguimos uma isenção de produtores até 3.600.000 de faturamento, garantimos o ato cooperativo, que é tão importante para diversas regiões do país, na Constituição, trabalhamos o produtor integrado também, a garantia de substituição de débitos e principalmente a garantia de pagamento de créditos aos produtores rurais, para que o projeto de lei, projeto de emenda constitucional 45 fosse razoavelmente neutro para os produtores rurais. Fica agora o maior desafio, que nós estamos tratando agora, que são os projetos de lei complementar. Essas leis complementares que vão regular a reforma tributária e que vão dizer o que é que vai acontecer com ela efetivamente. Então, por exemplo, cesta básica, o governo defende cashback. O governo defende que você vá no mercado, a dona Maria vá lá na venda do seu Joaquim, compre o arroz mais caro e depois o governo devolveria esse valor. Talvez na Dinamarca funcione, aqui é uma utopia total. Existe muita informalidade, muito lugar que não recolhe nota, muita venda fiada, isso não vai acontecer. Então nós apresentamos um projeto de lei complementar, que eu sou autor inclusive, de uma cesta nacional de alimentos na Constituição, em que a gente coloca ali 30, 40 linhas de produtos que são necessários para a saúde alimentar do brasileiro médio. Proteínas, leites, cereais, pães, óleos, tudo aquilo que precisa estar na cesta básica para atender os anseios nutricionais da população, que é alimento mais barato na gôndola, não aumenta a inflação, porque não tem aumento de preço, diminui o custo de alimentos e, obviamente, aumenta o consumo. Então, não foi só a nossa frente parlamentar que fez isso, nós fizemos uma coalizão de 23 frentes parlamentares. Essas 23 frentes parlamentares representam praticamente 400 deputados. Então é óbvio que quando o governo enviar a lei complementar dele, terá que ser pensada a nossa e nós vamos tratar a nossa como prioridade. Da mesma maneira foi feito com combustíveis, da mesma maneira foi feito na monofasia, foi feito no imposto seletivo e estamos trabalhando cada um dos elos aí de regulamentação da reforma. O senhor é do Paraná,
e é um estado onde o plantio do tabaco é muito forte para a economia. E o senhor tem um discurso muito forte em defesa dos fumicultores. Eu pergunto até que ponto essa defesa dos fumicultores e a posição que o senhor já apresentou em entrevistas no passado, de, por exemplo, condenar a entrada do cigarro no rol de itens que sofreriam uma sobretaxa na questão de saúde pública. Até que ponto não há uma contradição nisso em benefício da população? Veja, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que a questão de saúde pública e a questão da produção de tabaco são coisas distintas. 95% do tabaco produzido no Brasil é exportado. 95%. Porque o tabaco aqui produzido Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e hoje uma boa parte em Cocos, na Bahia, são folhas de tabaco que são saborizadas, ou seja, eles precisam, a indústria tabaqueira mundial precisa comprar esse produto nosso para dar sabor para o tabaco lá na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África ou em qualquer lugar. Então 95% é exportado. Qualquer redução ou punição de produção agrícola de tabaco, de folhas de tabaco no Brasil, não vai diminuir um fumante no Brasil. Nenhum. O que ocorre são as hipocrisias todas de, obviamente, numa boa vontade, numa boa intenção de resolver problemas de saúde pública, que eu concordo claramente, a gente abrir mercado para produtos piores que entram aqui. Hoje, mais da metade do tabaco consumido no país é contrabandeado. É o tabaco que vem do Paraguai, é contrabandeado, que Deus sabe o que tem lá dentro. Ninguém consegue medir o que é que acontece ali dentro. Por quê? Porque chega com um custo muito menor. O que acontece aqui? Quando põe o tabaco no imposto seletivo, cigarro, por exemplo, no imposto seletivo, ele vem com um custo muito mais alto para o consumidor, que não vai pagar caro, ele vai comprar um que seja mais barato. E esse mais barato entra. Quero te destacar o que aconteceu sexta-feira na Anvisa. A Anvisa, desde 2009, uma consulta pública sobre os dispositivos eletrônicos de fumo. Eu, particularmente, sou contra vape, não gosto de vape. Cigarro eletrônico, entre aspas. Cigarro eletrônico. Vape, esse que é o líquido ali, a fumacinha, eu, particularmente, sou contra porque a gente não sabe o que vai ali dentro. Aliás, 99% dos vapes não tem tabaco. É nicotina líquida e tal, e realmente maléfico à saúde, mas precisa de fiscalização, porque tem loja em shopping vendendo vape. Né? Isso está em todos os lugares, mesmo com a proibição. Mas existem outras medidas, como, por exemplo, o aquecedor de tabaco, que é amplamente difundido na Europa, que as grandes indústrias tabagistas vendem esse produto, que é um aquecedor, ou seja, ele não promove a queima do cigarro, ele é aquecido. Isso tem 95% menos de toxicidade do que um cigarro normal. Então, por que não regular isso aqui no Brasil? Por que não deixar chegar? Então, assim, são pontos que a gente questiona e questiona muito. Agora, medidas que proíbam e dificultem o plantio de tabaco no Brasil é um retrocesso total. Nós estamos falando de praticamente 480 municípios do Brasil que são produtores de tabaco, uma cadeia produtiva de mais de 3 milhões de pessoas e uma renda que dá para produtores rurais na folha de tabaco que nenhuma outra atividade consegue contrapor. Ou seja, a gente não consegue compensá-los, tirar dessa atividade e ir para o leite, ir para a agricultura comum, alguma coisa, não tem o que pague a renda que paga o tabaco. Então é importante que o produtor rural continue sendo um bom produtor rural. Essa é a preocupação. Deputado, eu tenho aqui 3 perguntas que eu faço para todos os nossos entrevistados e eu precisaria que o senhor respondesse de bate-pronto. A primeira delas, qual o grande desafio do Brasil hoje? Vencer as grandes batalhas de polarização política e voltar a crescer. Em qual setor da economia brasileira você investiria agora? Eu investiria no agro, com toda certeza. É o que conduz o Brasil, que faz o crescimento positivo do nosso PIB. E se o senhor fosse presidente do Brasil, qual seria a prioridade da sua agenda? Diminuir o Estado, sem dúvida nenhuma. Deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Um prazer.